Boa noite. São Tomé e Príncipe conquistou 3 medalhas em atletismo no segundo dia dos Jogos Desportivos da CPLP. Em masculino, o país conquistou uma medalha de ouro e uma de bronze. Já em feminino, o país arrecadou uma medalha de bronze. São medalhas que renascem o espírito de vitória do São Tomense depois do desaire ontem da seleção de futebol que perdeu frente à seleção de Angola por 7-0. No segundo dia da competição de modalidade de taekwondo que se realizou na Escola Maria Manuela Margarido, nas categorias feminino e masculino, Portugal arrebatou todas as medalhas de ouro. A cerimónia contou com a presença do Ministro do Desporto de Cabo Verde. Que participaram nesta competição, os atletas portugueses foram os melhores, conquistando assim 4 medalhas de ouro. Timor-Leste e Moçambique apuraram o terceiro lugar no feminino e Angola no segundo, e no masculino, Angola e São Tomé e Príncipe ficaram no terceiro lugar e Cabo Verde no segundo lugar. Uma emoção estar a representar um país e uma nação. Ter a partilhar outras relações, vamos embora mais cedo, é verdade, queremos ficar mais tempo, mas tem sido uma emoção espetacular. Gostei muito de participar nesse jogo da CPLP e deu mesmo melhor. Para os atletas, estes jogos estão servindo de interação com os outros jovens da comunidade dos países da língua oficial portuguesa. Gostamos muito do campeonato. Como é que estás a ver a interação entre os jovens da CPLP? Muito bem, eles são muito sociais, amigáveis. Termina assim a competição de taekwondo em que Portugal arrebatou todas as medalhas de ouro dos 11º Jogos Juvenis da CPLP. O Presidente da República, na sua recente visita a Cabo Verde, onde participou na cimeira da CPLP, transmitiu à comunidade santomense residente na Ilha do Sal o empenho das autoridades nacionais na solução dos problemas do país. Evaristo Carvalho ouviu algumas das principais preocupações da diáspora santomense no tocante ao reatamento da ligação aérea entre São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. À margem da cimeira da CPLP, o Presidente da República reuniu-se com a comunidade santomense residente na Ilha do Sal. São centenas que ali residem e que labutam nas mais diversas áreas. Evaristo Carvalho congratulou-se com o facto de contribuir para que, pela primeira vez na história do país, um governo eleito democraticamente chegue ao fim do seu mandato de 4 anos e não descurou as eleições legislativas, autárquicas e regional previstas para 7 de outubro. Sinto-me satisfeito porque eu contribuí, de facto, que pela primeira vez vamos ter um governo que começou o seu mandato e vai acabar o seu mandato. Esse mandato acaba este ano e as eleições para renovação dos órgãos de soberania, para a renovação da Assembleia Nacional, das Assembleias Distritais e Regional, já está marcada para dia 7 de outubro próximo. O chefe de Estado tranquilizou os nossos concidadãos e transmitiu informações do país, sobretudo os ganhos que tem tido nos últimos anos. O país está marchando positivamente, pouco a pouco, mas positivamente. Nós temos o programa do governo que está no poder, tem sido implementado paulatinamente no campo da educação, no campo da saúde, no campo da energia, no campo de canalização da água. Felizmente estamos a dar passos positivos. Os membros da comunidade manifestaram ao Presidente da República suas preocupações, maiormente no recenseamento dos que residem em Cabo Verde, de forma que o Estado de São Tomense possa ter uma noção mais exata dos possíveis apoios e acompanhamentos. Porque tem pessoas aqui bem qualificadas, mas não estão reintegradas aqui na sociedade cabo-verdiana porque tem outros tipos de situações muito difíceis. Porque
Porque às vezes você está fora, por exemplo, no meu caso, eu estou fora de Santo Tomé há 10 anos, salvo eu. Às vezes eu estou fora de Santo Tomé para pedir um documento que pedem registro criminal. Você às vezes quando pede registro criminal, quando vai tratar dos documentos que é residência, quando chega, cabra por caducar. E isso são custos também. E você tem uma mera dificuldade em termos de se enquadrar aqui na sociedade. E a preocupação maior tem a ver com os documentos dos santomenses residentes cá na Ilha do Sal e também em todo o Cabo Verde. É uma preocupação da associação que tem aqui e também do governo de Cabo Verde. E como é uma preocupação, então nós precisamos que haja maior atenção do governo santomense para poder apoiar os santomenses em termos de documentação. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Orbindo Botelho, esclareceu a diáspora na Ilha do Sal sobre algumas das ações do seu Ministério no tocante à implementação de objetivos do Governo para a satisfação das necessidades de São Tomense no exterior do país. A questão da ligação aérea entre São Tomé e Príncipe de Cabo Verde foi uma das questões levantadas. Sobre transportes aéreos, nós sabemos, nós não vimos só transportes aéreos ultimamente com o Primeiro-Ministro de Cabo Verde. Fomos para além de transportes. Transporte aéreo, sim senhora, sabemos que depois da supressão dessa ligação entre Angola, Luanda, Santo Tomé e Praia, isto causou transtornos enormes. Transtornos não só para os santomenses na diáspora, mas para alguns santomenses que já vinham aflorando alguma oportunidade de negócio entre Santo Tomé e Cabo Verde. Isso nos preocupa bastante, mas agora abordamos com o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, que nos assegurou de contatos bastante avançados que estão sendo feitos a nível superior com Angola. E nós também, em Santo Tomé e Príncipe, propusemos colaborar, contribuir para que essa questão se resolva. Uma outra preocupação da comunidade são tomense em Cabo Verde prende-se com a efetivação da Embaixada de São Tomé e Príncipe naquele país. E por isso os esforços foram envidados bastante para a abertura dessa Embaixada. Eu sei que tem enfrentado até aqui muitas dificuldades, mas o que nós estamos a pretender fazer é, muito brevemente, paliar, diminuir, amenizar essas dificuldades com que se confrontam com a abertura da Embaixada. São tomenses residentes na Ilha do Sal, ávidos da reabertura da ligação aérea entre São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Anderson Pessoa, de nacionalidade brasileira, foi ordenado diácono este sábado na Igreja da Sé Catedral pelo Bispo Dom Manuel António. Ajudar a Diocese de São Tomé e Príncipe agora e depois é uma das suas principais missões. Após o estágio em Santo Tomé, Anderson Pessoa, de nacionalidade brasileira, realiza uma importante etapa na sua vida cristã. Foi ordenado pelo bispo da Diocese santomense. A ordenação de diácono daqui de Luís Anderson, que é do Brasil, veio fazer um estágio aqui conosco, pertence ao Instituto Missio Christi e vamos então ordenar o diácono, que é a etapa anterior à ordenação de sacerdote, de presbítero. Os diáconos que nasceram na igreja, ligado já nos Atos dos Apóstolos, portanto é um grau da ordem que estava presente na igreja desde o início, quase, para se dedicarem particularmente ao serviço dos mais pobres na comunidade, etc. Hoje a sua função é sobretudo colaborar com os presbíteros na animação pastoral da comunidade, pode ter funções pois, na comunidade de facto de serviço aos mais pobres, etc. Mas também tem a missão de proclamar o Evangelho, pode pregar, distribuir a comunhão, no fundo fazer quase já tudo o que um sacerdote faz. O processo do Anderson no seminário diocesano começou há alguns anos. Hoje, com a sua ordenação, reconhece a responsabilidade que agora assume na Diocese de Santo Tomé e Príncipe, bem como os seus desafios. Eu fico um pouco nervoso por estar assumindo uma responsabilidade tão grande na Diocese de São Tomé
que de antemão já agradeço profundamente a acolhida do clero e também do povo, que é muito parecido com o brasileiro, na sua alegria, na sua expressão de fé. Sinto-me como em casa. O desafio mais importante que nós temos é de evangelizar os que já são católicos, para que eles voltem a ter a doutrina católica como cerne de sua vida e a Jesus como principal membro da sua existência. Diocese de São Tomé e Príncipe conta com mais um sacerdote. Terminou hoje a formação de 4 dias destinada a escuteiros. Esta ação de capacitação foi ministrada por 2 formadores, entre eles o antigo chefe mundial dos escuteiros, Paulo Pérez. Foram 4 dias de formação e estava dividida em 2 fases, uma destinada aos membros dos órgãos nacionais da Assembleia Geral, Junta Nacional e Conselho Fiscal, e a segunda a todos os dirigentes caminheiros. Foi ministrada por 2 formadores, entre eles o antigo chefe mundial dos escuteiros. Para Armando Gonçalves, foi proveitosa essa troca de experiência. Foi uma ação de capacitação dos corpos dirigentes da Associação de Escuteiros de São Tomé e Príncipe, portanto, do ponto de vista mais da gestão da associação como um todo, dos tais 1.500 que hoje em dia são. Portanto, foi uma formação mais de caráter, mais de gestão e de administração disso. E agora, os últimos 2 dias, foi uma formação mais prática para os dirigentes, para os adultos que trabalham diretamente com os jovens. Portanto, foi uma formação mais prática de perceber qual é o papel do adulto neste esforço educativo dos jovens aqui, das crianças de São Tomé. Da parte dos formadores, o balanço é muito positivo. Houve uma grande interação, uma grande resposta, uma reação muito grande das pessoas. Parece-me que as pessoas tinham de facto uma sede muito grande de saber, de se querer desenvolver. E portanto, isso para quem está a ser formador é sempre muito positivo. Mas agora vamos ver o que é que os formandos, daqui a uns tempos, o que é que vão fazer com o conhecimento. Eu acredito que sim, que terá sido útil. Participaram nesta ação de formação cerca de 80 escuteiros. Foi uma mais-valia, porque nós conseguimos, na nossa organização, organizar mais o nosso trabalho, visto que nós somos uma junta nova, tínhamos umas dificuldades em termos, por exemplo, do nosso reconhecimento. Então, com esta formação, vai nos ajudar e vai nos apoiar muito para o nosso trabalho. Foi uma boa formação, para nós aproveitamos e nós espero que consigamos tirar o melhor proveito, porque tudo que nos ensinaram é produtivo, foi algo novo, algo que nós não implementamos, nós descobrimos muita coisa aqui que nós não utilizávamos e que nós podemos muito bem utilizar nosso movimento para desenvolver, já que nós agora pertencemos ao OSME, poder ajudar-nos nesse processo de caminhada que nós estamos a dar agora. A Associação dos Escuteiros de São Tomé e Príncipe foi reconhecida em maio do ano passado, de realçar que uma delegação de escuteiros de São Tomé e Príncipe encontra-se em Portugal, onde participam no acampamento da Associação dos Escuteiros de Portugal. A onda do calor no Japão faz 30 mortes. Notícia para acompanhar depois do intervalo. Uma onda de calor no Japão já provocou pelo menos 30 mortos. Nas últimas 2 semanas, os termómetros do centro do país atingiram os 40 graus Celsius, o que tem levado centenas de pessoas aos hospitais. Debaixo do sol começam a chegar conselhos mais drásticos. A onda de calor no Japão já fez 30 mortos e não há previsão de descidas de temperaturas nos próximos dias. Nas últimas 2 semanas, os termómetros do centro do país atingiram os 40 graus Celsius. As temperaturas, que não são normais neste sítio nem nesta altura, levaram centenas aos hospitais. Em Kyoto, por exemplo, as temperaturas atingiram os 38 graus durante vários dias, uma temperatura recorde numa cidade onde o termómetro raramente chega aos 30 graus. Muitos líquidos e sombra são os principais conselhos.
Nos Estados Unidos da América, um homem barricou-se dentro de uma loja durante uma perseguição policial após ter alegadamente matado a própria avó a tiro. Suspect and the 4 hostages. O fim de mais uma tarde assustadora nos Estados Unidos. Desta vez em Los Angeles, um homem barricou-se dentro de uma loja durante uma perseguição policial após ter alegadamente matado a própria avó a tiro. Ao tentar fugir da polícia, o suspeito disparou contra vários oficiais antes de entrar no edifício. Ele estava mesmo aqui à minha frente, saiu do carro e estava com aquela atitude de quem tinha acabado de disparar contra alguém e de repente a polícia começou a atirar sobre ele e ele correu para dentro do edifício. Já dentro da loja, e de acordo com a polícia, terá disparado mortalmente contra uma outra mulher que ainda não foi identificada. Fez vários reféns, alguns deles conseguiram escapar, incluindo algumas crianças. Passadas 3 horas de negociações com a polícia, o suspeito de 28 anos foi detido e está agora sob custódia policial. Em Buenos Aires, centenas de pessoas manifestaram-se no centro da cidade contra o governo de Maurício Macri e também contra o acordo da cidade com o Fundo Monetário Internacional. Centenas de pessoas concentraram-se no centro da capital da Argentina contra o governo de Maurício Macri e contra o acordo assinado com o Fundo Monetário Internacional, aproveitando a presença da diretora do grupo no país. Christine Lagarde viajou para Buenos Aires para participar na reunião do G20 que começou este sábado. Os principais pontos da agenda de Lagarde serão acompanhados por protestos organizados por partidos de esquerda e por sindicatos. Para o deputado Nicolás Del Canho, do Partido dos Trabalhadores Socialistas, a primeira parte do acordo com o FMI, que exige uma redução do déficit fiscal, vai provocar o fim de muitos empregos no Estado. O deputado considera que o povo vai pagar por uma crise criada pelos capitalistas. O FMI e a Argentina anunciaram no início de junho um acordo para um empréstimo ao país em troca de um programa de reformas para controlar o déficit. Juan Carlos Giordano, líder da Frente de Esquerda dos Trabalhadores, diz que para os manifestantes o FMI é sinónimo de ajustes, demissões, aumento dos impostos e da dívida e defende a aplicação do dinheiro nos salários, empregos, saúde e educação. No primeiro dia de trabalho do G20, a diretora do Fundo Monetário Internacional elogiou o enorme progresso do governo da Argentina nas políticas executadas depois do empréstimo. Afirmou ainda que a economia do país vai começar a melhorar no início de 2019. O início dos 11º Jogos da CPLP foi um dos acontecimentos marcantes da semana em São Tomé e Príncipe, e também pelo facto do país acolher pela primeira vez estes Jogos. Ontem o Estádio Nacional 12 de Julho foi pequeno para acolher todos que desejaram testemunhar a cerimónia de abertura. A semana foi igualmente marcada pela participação de São Tomé e Príncipe na cimeira da CPLP em Cabo Verde. Estas e outras informações constam da retrospectiva da semana com a assinatura do jornalista Teotónio Menezes. Arrancou este sábado o 11º Jogos Juvenis da CPLP. A cerimônia de abertura teve lugar no estádio 12 de julho e foi presidida pelo presidente da República, Evaristo Carvalho. São Tomé e Príncipe assumiu a presidência da Conferência dos Ministros da Juventude e Desporto da CPLP. A passagem da presidência da conferência foi feita por Portugal. Durante a conferência que reuniu ministros da comunidade de língua portuguesa na capital do país. Na abertura dos Jogos, São Tomé e Príncipe venceu Cabo Verde em basquetebol, 3x3. Já no voleibol feminino, a equipa nacional perdeu frente a Cabo Verde por 0-2. No voleibol masculino, a STP perdeu por 2-0 diante do Portugal. Já no futebol 11, São Tomé e Príncipe foi goleado por Angola por 7 bolas sem resposta. Inserido na preparação dos Jogos, 23 técnicos desportivos terminaram na quinta-feira uma formação sobre a ética desportiva nas instalações da Direção dos Desportos, uma iniciativa do Ministério da Juventude.
O Presidente da República, Evaristo Carvalho, participou esta semana em Cabo Verde na Cimeira de Chefes de Estado da CPLP, que arrancou na terça-feira na Ilha do Sal. Antes da abertura da Cimeira, o chefe de Estado de São Tomé se encontrou-se com seu homólogo cabo-verdiano, José Carlos Fonseca. O Presidente da República defendeu na Cimeira que é urgente que a CPLP se aproxime dos seus cidadãos. O chefe de Estado São Tomé se destacou que São Tomé e Príncipe conseguiu 2 grandes progressos concernentes à mobilidade de pessoas e bens, com a isenção de vistos de 15 dias aos cidadãos de países da CPLP e a atribuição da nacionalidade de São Tomé a todos os cidadãos da comunidade lusófona que se encontravam no país à data da independência. São Tomé e Príncipe vai elaborar o Plano de Ação Nacional para a implementação da Estratégia de Segurança Marítima do Arquipélago. Para o efeito, decorreu esta semana nas instalações do Ministério da Defesa e Administração Interna um seminário de 5 dias sobre abordagem civil e militar na segurança marítima. 2019 é a data indicativa para que o país tenha o seu plano de ação para a implementação da Estratégia de Segurança Marítima. O novo corpo diretivo do Conselho Nacional da Juventude foi recebido pelo presidente da Assembleia Nacional na terça-feira, que conseguiu um encontro de cortesia para a apresentação da nova direção da CNJ. A Unidade de Inspeção da Administração Pública, em parceria com o Tribunal de Contas, iniciou na terça-feira uma formação de 2 dias sobre procedimentos de auditoria e inspeção. A formação destinou-se a 24 da Administração Central do Estado. A Comissão Eleitoral Nacional anunciou na quarta-feira que estão registrados no caderno eleitoral para as próximas eleições 97.342 eleitores. Os dados resultam da última atualização dos cadernos eleitorais realizadas entre 17 de março e 15 de maio do corrente ano. O governo assinou esta quinta-feira na cidade de Neves um acordo tripartido de financiamento à pesca artesanal e semi-industrial. O acordo rubricado entre o governo, BGF Bank e ONG Marapno visa estimular as atividades de captura de pescado e contribuir para a redução da pobreza. São $600 mil que vão ser colocados à disposição dos pescadores santomenses, uma linha de crédito também extensiva às palaias. No início da semana foi inaugurada uma sala de educação parental na localidade de Ribeira Afonso, uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, em parceria com o governo santomense. O financiamento foi do BGF Bank e visa melhorar a educação parental no país. A Polícia Judiciária apresentou esta semana o alegado autor do crime de homicídio e de violação ocorrido recentemente no país. O alegado homicida chama-se José Luiz Xavier, residente em Caixão Grande. Proteção de dados pessoais foi tema do encontro entre a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais e a Direção dos Serviços Prisionais e Reinserção Social. O objetivo foi de sensibilizar a direção sobre a proteção dos dados pessoais dos reclusos como dos agentes prisionais. Visitou o país esta semana o antigo chefe mundial dos escuteiros, João Gonçalves, com a finalidade de capacitar os chefes e caminheiros nacionais. O encontro teve lugar na atual sede da Associação dos Escuteiros de São Tomé e Príncipe. A Academia Umbuto, em São Tomé e Príncipe, organizou um debate no Centro Cultural Brasil de São Tomé, em memória a Nelson Mandela, por ocasião da celebração do 100º aniversário do seu nascimento, com o objetivo de partilhar entre os jovens os feitos deste líder africano. Teve início esta sexta-feira uma formação à distância para 515 professores e 100 supervisores pedagógicos, com a presença do Ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação, Olinto Daio. A metodologia é inédita e trata-se de uma parceria entre o Instituto Superior de Educação e Comunicação e a Escola Superior de Educação Paula Francinetti, de Portugal. O financiamento é do Banco Mundial. A Fundação Os Bonfins fez esta sexta-feira a entrega de materiais ao Hospital Dr. Aires de Menezes. Foram materiais para a área de ortopedia. Regressou ao país esta semana o agrupamento musical África Negra, depois de representar São Tomé e Príncipe no Festival África Festival. África Negra fez atuações em Portugal, Holanda e Alemanha. Foram esta sexta-feira entregues na Aliança Francesa os prêmios aos vencedores do concurso fotográfico Amador Preservamos a Natureza.
No âmbito desportivo, para além do arranque dos 11º Jogos Juvenis da CPLP em São Tomé e Príncipe, destaca-se a participação do país nos 3º Jogos Africanos da Juventude. O início não foi o melhor, pois o taekwondo nacional já foi afastado da prova. Atletismo e karatê serão os próximos a competirem. E com esta retrospectiva concluímos a edição de hoje do Telejornal. Boa noite e para si o início de uma boa semana laboral.